Olá, que bom ter você conosco para mais um estudo da Palavra de Deus. E durante essa semana, nós estamos estudando sobre a esperança no Antigo Testamento. E hoje nós vamos meditar um pouco na Palavra de Deus, aqui no livro de Jó, no capítulo 19, versículo 25 a 27. Mas antes, eu quero que você, então, que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Quero que você compartilhe, deixe seu like aí também, para que a gente possa continuar entregando esse conteúdo para muito mais pessoas e que também possamos alcançar nosso objetivo de 40 mil inscritos no canal. Muito bem, vamos à Bíblia, porque ela é a indestrutível, a absoluta palavra de Deus. Vamos ampliar mais ainda agora nossa visão sobre a esperança no Antigo Testamento, a esperança de vida, como que eles enxergavam a questão da vida no Antigo Testamento, mesmo depois que viesse a morrer, qual era a consciência que eles tinham em relação a essa questão da vida? Será que eles acreditavam nessa dicotomia grega de alma e espírito? Como que eles viam a questão da vida, mesmo depois que eles fossem à sepultura? Jó, no capítulo 19, versículo 25 e 26, diz assim: Porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo de minha pele, em minha carne verei a Deus. Bem, você já conhece a história de Jó. Nós já ampliamos aqui em um outro momento sobre a vida dele, tudo que ele passou, tudo que Jó enfrentou. Mas hoje nossos olhos se voltam para esse texto, porque aqui, de alguma maneira, você percebe que Jó ele tinha uma consciência de como ele poderia voltar a viver, mesmo que aquele sofrimento pudesse talvez levá-lo à morte. Qual era a crença que Jó tinha? No texto que nós lemos, fica muito claro que ele veria a Deus na sua própria carne, na sua própria pele. O que transmite, o que deixa transparecer a ideia de que Jó, ele já acreditava que se ele viesse a morrer, Deus o ressuscitaria e ele o veria na sua própria carne, na sua própria pele. Não uma alma que fica fora do corpo perambulando, que veria a Deus. Não é isso que nós temos aqui. Mas o que nós vemos claramente é que Jó tinha essa crença de que se a morte viesse para ele, como tinha chegado para os seus filhos e para os seus servos, evidentemente que ele veria a Deus na sua própria carne, na sua própria pele. Não, e com essa visão não fortalece a visão dicotômica de alma e espírito, mas é muito pelo contrário que nós vemos aqui. O que temos aqui é que a esperança que estava no coração de Jó era uma esperança de que ele pudesse ver Deus na sua própria carne, na sua própria pele. Bem, quando a gente observa esse aspecto aqui, a gente percebe que Jó, ele não sabia de fato o que estava acontecendo com ele, não sabia que ele estava sendo o epicentro do grande conflito cósmico. Evidentemente, como ele não sabia, ele lamenta, ele não tem todas as respostas, ele até convoca Deus para uma entrevista, aqui no livro a gente percebe essa entrevista, mas ele não tinha essa consciência do que de fato estava acontecendo com ele. Mas o seu coração estava muito claro que ele tinha uma esperança, e essa esperança ela não veio do nada, ela não veio no vácuo. Essa esperança era fruto de uma intimidade que Jó tinha com Deus, porque ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Logo, essa intimidade que Jó teve com Deus, ela era tão forte, mas tão forte, que o inimigo foi capaz de tirar dele as suas posses, suas propriedades, as suas riquezas. Jó perdeu a sua riqueza familiar, os filhos, né? E ele perdeu tudo que tinha, os seus pertences, seus servos, mas Jó, ele não perdeu a sua intimidade com Deus. E ela era tão forte, mas tão forte, que ele foi capaz de dizer que mesmo que Deus viesse a matá-lo, nele ele iria confiar e que, como o Redentor dele vivia, ele também viveria e poderia então
voltar a estar diante dele na sua própria carne, na sua própria pele. Assim sendo, queridos, como nós podemos aprender a confiar mais em Deus, mesmo em meio às injustiças da vida? Eu acho que quando a gente olha para a história de Jó, a gente percebe que é possível a gente confiar mais ainda em Deus. É possível a gente, nesse dia de hoje, parar e refletir e pensar que vale a pena confiar em Deus, porque mesmo que o inimigo tire de nós as nossas riquezas financeiras, tire de nós a nossa riqueza familiar, o inimigo não será capaz de tirar de nós a nossa riqueza espiritual. E a principal delas, a esperança de um Redentor que vive e que por fim se levantará sobre a terra. E mesmo que nós tenhamos morrido, ele irá nos ressuscitar para vivermos com ele eternamente. Que Deus te abençoe nesse dia, que seu coração seja aquecido com a esperança no Redentor que vive. E porque ele vive, você também viverá.